sem internet, sem luz por várias horas. Sim, é muito inconveniente, mas nada se compara ao apagão mais lendário de todos os tempos. Em 13 de julho de 1977, 3 raios atingiram a instalação da Con Edison em Nova York. Num instante, a cidade de Nova York e o condado de Westchester ficaram às escuras. O operador tinha cerca de 15 minutos para restaurar a energia e colocar a instalação de volta em funcionamento. Uma janela de tempo razoável, certo? Bem, para fazer isso, o operador precisava acionar uma série de interruptores na ordem certa. Infelizmente, para os habitantes de Nova York, aquele operador sem nome cometeu um erro. Ele deixou passar um interruptor e, como resultado, a cidade ficou às escuras e sem energia por 25 horas. Ainda assim, os habitantes de Nova York são conhecidos por serem razoáveis, calmos e equilibrados, então... Claro que não, isso é tudo que eles não são. Eles imediatamente mergulharam na maior revolta que a cidade já tinha visto. Lojas foram saqueadas, infraestrutura pública foi vandalizada, carros foram incendiados, a cidade foi tomada pelo caos. Isso resultou em 1.000 incêndios, 1.600 saques e 3.700 prisões. Estima-se que um interruptor não acionado tenha custado à cidade quase 300 milhões de dólares em danos. Mas houve outra consequência inesperada do apagão: o surgimento do hip hop no mainstream. Equipamentos profissionais de gravação e mixagem eram caros, e na época eram produtos extremamente exclusivos. Depois do roubo desse equipamento, ele estava aí pelas ruas, e a polícia ansiosa para recuperá-lo. Isso forçou os saqueadores a vender o equipamento rapidamente a preços muito reduzidos. A maioria dos compradores eram nova-iorquinos mais pobres, que de outra forma teriam dificuldade para comprar esse equipamento. Uma nova geração de músicos em Nova York de repente teve acesso ao equipamento necessário para fazer a música que queriam, e o hip hop passou de um gênero de nicho para um fenômeno nacional em questão de anos. Talvez se aquele cara tivesse acionado um interruptor diferente, a gente teria visto o meu sonho da música techno country se tornar realidade. Valeu a pena esse apagão por eventualmente a gente conseguir o Run DMC? Me conta aí nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever para mais conteúdo incrível. Continuando. Revelação em chamas. Quando os pais realizam festas de revelação de gênero para os seus bebês ainda não nascidos, alguém além deles realmente se importa com isso? Como assim? Tipo, eu vou deixar de ser seu amigo se você tiver uma menina? Bom, por mais estúpidas que eu ache essas festas, pelo menos elas não eram perigosas. Isso é, até 5 de dezembro de 2020, quando Ángela e Refúgio Jiménez decidiram fazer algo grandioso na deles. Eles organizaram um encontro no bosque perto da sua casa, em Eldorado, na Califórnia, e decidiram tornar a revelação especial com alguns fogos de artifício. Parece que os dois estavam com a cabeça cheia de preocupações com o bebê, porque fogos de artifício e florestas secas no verão não combinam, especialmente considerando que setembro de 2020 estava 20 graus mais quente do que os verões anteriores. Uma bomba de fumaça acabou infelizmente acendendo um galho, que acendeu outro galho, e outro. Eu vou simplesmente dizer que as coisas saíram rapidamente do controle. O fogo se espalhou rapidamente pela floresta seca e em breve casas e edifícios próximos estavam em chamas. O verão árido e seco tornou o combate ao fogo difícil e ele durou impressionantes 23 dias. Durante esse tempo, as famílias evacuaram suas casas, estradas foram fechadas devido à fumaça e muitos negócios não puderam operar. Quando o incêndio finalmente cessou, ele havia consumido 23 mil acres de terra, 15 empresas, 5 casas e tirado a vida de um bombeiro. O inferno causou danos estimados de 40 milhões de dólares e no final a família Jiménez foi acusada de 30 crimes. O nome e o sexo do bebê nunca foram revelados ao público quando ele nasceu. E eu tô me segurando para não fazer um trocadilho com o nome dessa criança, mas deixa pra lá. Pode ser difícil acreditar que fogos de artifício possam causar tanto estrago, mas mesmo que eles não incendiem uma floresta, eles ainda são perigosos. Você acha que não? Dá uma olhada nisso. O que você tá vendo aí é o resultado de outro pequeno erro. Um funcionário de uma fábrica de fogos de artifício em Seest, na Dinamarca, escorregou enquanto carregava uma caixa de fogos de artifício. A queda dele fez com que os fogos disparassem em todas as direções, o que então fez com que mais fogos de artifício explodissem, criando um espetáculo de destruição deslumbrante. O acidente danificou mais de 2.100 casas, deixando 176 delas completamente inabitáveis. 2.000 pessoas tiveram que ser evacuadas, dezenas
dezenas ficaram feridas e cerca de 100 milhões de euros em danos foram causados. É isso aí, a partir de agora, cuidado extra. Eu vou soltar fogos de artifício só no micro-ondas, onde é mais seguro. Sem tempo para um cochilo. Espiões. Todo mundo adora eles. Nos filmes, eles são elegantes, mortais e têm os gadgets mais legais. Mas sinto muito em te desapontar, eles não são perfeitos. Este é Heinrich Albert, e durante a Primeira Guerra Mundial, ele era o pagador de espiões alemães que atuavam nos Estados Unidos. Ele garantia que esses espiões fossem pagos a tempo, tivessem os suprimentos certos para as missões, além de qualquer documento que precisassem. Portanto, ele era uma pessoa importante. Em 1915, os Estados Unidos ainda não estavam oficialmente na guerra, mas estavam fornecendo munições e suprimentos para os aliados europeus. A Alemanha achou que isso não era bom, então montou uma enorme rede de espionagem para sabotar as linhas de produção dos Estados Unidos, subornar autoridades e causar todo tipo de problema. Um dia, Albert entrou em um trem em Harlem, Nova York, se sentou e depois de um tempo adormeceu. E, bom, quando você chega a uma certa idade, precisar de um cochilo ocasional é compreensível. O que não é compreensível é adormecer em um trem, bem do lado da sua pasta que continha os nomes, as localizações e as missões de todos os espiões do país. Albert acordou sonolento e desceu do trem antes de perceber que não tinha sua pasta consigo. Ele correu de volta, mas ela não estava mais lá. Já havia sido roubada por agentes secretos americanos que estavam no seu encalço. Um Albert aterrorizado colocou um anúncio no Evening Telegraph, oferecendo $20 pela devolução da pasta. Mas o governo dos Estados Unidos não estava tão desesperado por dinheiro. Os Estados Unidos agora tinham provas que comprovavam a sabotagem da Alemanha, que eles usaram para enviar todos os embaixadores e diplomatas alemães de volta a seu país. Isso deixou todos os espiões alemães no escuro, sem saber para onde ir ou o que fazer. A Casa Branca então vazou essa notícia para a imprensa, humilhando a Alemanha e a fazendo parecer fraca no cenário mundial. Os Estados Unidos entraram eventualmente na guerra em 1917, e embora isso não tenha sido inteiramente culpa de Albert, foi um escândalo que chocou muitos americanos e os tirou de sua posição anteriormente passiva em relação à guerra. Portanto, lembre-se, não importa o quanto você possa ter cometido um erro grave, você nunca desequilibrou acidentalmente a balança de uma guerra mundial. História de um ângulo. Durante a maior parte da história humana, voar era um sonho bonito e inatingível. Hoje tá mais pra um negócio apertado e que de alguma forma sempre te coloca entre dois bebês chorando. Ainda assim, foi emocionante por um tempo. E em 1950 não havia nada mais emocionante do que o Comet Plane da de Havilland. Era o primeiro avião a jato comercial do mundo, ostentando um design futurista alimentado por 4 incríveis motores turbojato Ghost. Seu voo de teste em 1949 correu bem. Em 1952, o elegante avião começou a transportar passageiros ao redor do mundo. Apenas um ano após o seu lançamento, no entanto, a tragédia aconteceu. Um deles caiu, o que foi um azar tremendo para de Havilland. Na década de 1950, as companhias aéreas dos Estados Unidos registravam cerca de meia dúzia de acidentes por ano. Considerando que havia milhares de voos ao ano, isso era apenas uma extrema infelicidade. Mas então outro se desintegrou no ar. E mais um. Em 2 anos, 3 Comets caíram, resultando na perda de 89 vidas. 3 acidentes em 2 anos já era mais do que má sorte. Tinha algo errado. E depois de várias investigações, um culpado improvável foi encontrado. Olha para essa imagem do Comet ao lado de um Airbus moderno. Percebe alguma diferença? Vamos dar um zoom. São as janelas. Note como as janelas do Airbus têm cantos arredondados, enquanto o Comet tem cantos angulares. Na engenharia de veículos, um canto quadrado ou angular é considerado um amplificador de estresse. Quando você aplica pressão a um objeto, é mais provável que ele se quebre ao longo de um amplificador de estresse como esse. Pensa em um Toblerone. Os cantos duros, onde as pontas se encontram, são sempre onde você quebra. As janelas de canto quadrado ao redor da fuselagem do Comet eram particularmente vulneráveis à pressão. Afinal, estão na parte da frente de um avião que voa a 724 km por hora. Depois de algumas viagens, essas janelas quadradas cederam, onde as redondas teriam permanecido fortes. É triste pensar nisso, mas essa única decisão de design estético acabou custando a vida de muita gente. A de Havilland imediatamente redesenhou seus aviões, e nenhum avião apresentou janelas quadradas desde então. Hoje, o último Comet foi desativado e transferido para um hangar de aviação que funciona como museu. Vamos apenas esperar que esse hangar não tenha janelas quadradas, senão ele jamais vai voar. Parafuso solto.
O sonho de viajar pelo espaço sempre foi uma ideia que une toda a humanidade. E um dia, juntos, podemos tornar o impossível possível. Nah, tô brincando, isso aqui se trata de se exibir mesmo. Ao longo das décadas de 50 e 60, a União Soviética e os Estados Unidos competiam para ver quem chegaria à Lua primeiro. Porque, como a gente pode ver aqui nos comentários em todos os vídeos, quem chega primeiro é sempre o melhor. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite ao espaço com o Sputnik em outubro de 57. E se tornaram os primeiros a lançar um ser vivo ao espaço apenas um mês depois. Descanse em paz, Laika. Você foi uma verdadeira heroína. Só que conforme os anos passaram, os americanos começaram a alcançar. Em 1962, eles anunciaram seus planos para o Saturno V, que acreditavam que levariam um homem à Lua. Não querendo ficar para trás, os soviéticos rapidamente começaram a trabalhar em seu ambicioso foguete N-1, com um objetivo semelhante. Foi um empate até 3 de julho de 1969, quando o N-1 foi gloriosamente lançado antes de descer de forma nada gloriosa de volta à Terra. O evento foi uma tragédia, tirando a vida dos cosmonautas a bordo e abalando o espírito soviético. Na época, a bola de fogo do N-1 foi a maior explosão feita pelo homem além da bomba atômica. Para piorar as coisas, o Saturno V dos Estados Unidos foi lançado sem problemas apenas 13 dias depois, em 16 de julho de 1969. Os Estados Unidos pousaram um homem na Lua e isso fez história. Mas por pouco não foi diferente. Olha só, essa explosão catastrófica que alterou a história foi causada por um parafuso solto. Acontece que pouco tempo depois do lançamento, um parafuso mal fixado na N1 foi sugado para dentro de uma bomba de combustível. Lá ele ricocheteou em alta velocidade, perturbando o fluxo de combustível e gerando uma grande bola de fogo. Se não fosse por esse pequeno descuido, talvez tivéssemos visto a bandeira soviética eternamente congelada na Lua. Moral da história, sempre revise o seu trabalho. Erro do Titanic. Todo mundo conhece a história do Titanic, um navio de cruzeiro supostamente inafundável que navegou pelo Atlântico, colidiu com um iceberg e afundou nas águas geladas, custando a vida de cerca de 1.500 pessoas. Ao longo das décadas, a causa exata do desastre foi examinada minuciosamente, especialmente por James Cameron, e o dedo da culpa muitas vezes aponta para um homem, Fred Fleet. Ele era o vigia a bordo do Titanic, e era seu trabalho detectar obstáculos na água, então ele deve ter mandado muito mal em não notar um enorme iceberg, certo? Bem, como em muitas histórias do Titanic, é mais complexo e trágico do que parece inicialmente. Pouco antes do Titanic partir, executivos de alto escalão da companhia de cruzeiros decidiam que queriam o respeitado marinheiro Henry Wilde na tripulação. Wilde era experiente, então quando ele foi colocado na lista de tripulantes, outros membros da tripulação foram rebaixados em sua posição para dar lugar a ele. É aí que David Blair entra em cena. Embora o Sr. Blair também fosse um marinheiro experiente, sua presença não foi solicitada como a do Sr. Wilde. Acreditava-se que rebaixar Blair seria um insulto a ele, então ele foi removido da viagem. Afinal, ele não seria necessário com Wilde a bordo. Foi aí que ocorreu um acidente pequeno, mas incrivelmente trágico. Quando Blair saiu, ele esqueceu de entregar algo pequeno, mas muito importante ao seu substituto, uma chave. Essa pequena chave pertencia a um armário vital no mastro de vigia do navio. O que esse armário continha? Os binóculos de Fred Fleet. Por meio dessa infeliz série de contratempos, Fleet não conseguiu acessar seus binóculos na noite do incidente. Isso significava que ele não podia ver muito ao redor do navio e não conseguiu avistar o iceberg até que fosse tarde demais. Fleet sobreviveria ao incidente, mas foi atormentado pela culpa pelo resto de sua vida. Ele testemunhou perante o Senado que, se tivesse seus binóculos, teria certamente evitado o desastre. A chave foi encontrada mais tarde e vendida em um leilão em 2007 por 90 mil libras, cerca de 200 mil dólares atualmente, embora a gente possa dizer que em certo momento o valor dela era inestimável. Pausa para um cigarro. Essa próxima história é importante porque trata dos perigos do tabagismo. E não, eu não tô falando de arruinar seus pulmões, desenvolver um vício ou causar problemas de saúde debilitantes para si mesmo. Tô falando de danos materiais. Nossa história começa na Ucrânia, na incrivelmente fácil de pronunciar vila de Novobodanivka. Viu só? De primeira. Embora a cidade em si fosse um lugar pequeno e humilde, ela guardava um segredo importante. Aninhada nas colinas pitorescas de Novobodanivka, havia um depósito de munições que
armazenava 92 mil toneladas de material explosivo. Isso incluía armas, munições e explosivos, dos quais o país tinha pouco uso. Eles simplesmente estavam acumulando tudo depois do fim da União Soviética nos anos 90. Ainda assim, as munições eram valiosas, e guardas foram instalados para vigiar o depósito. O problema é que observar um prédio cinza e monótono por horas a fio pode se tornar entediante. Então eles fizeram o que todos os europeus desanimados fazem para passar o tempo: fumaram. O que aconteceu em seguida não está muito claro, mas uma versão sugere que um guarda amassou um embrulho sujo do Burger King e jogou na lixeira da área de fumantes. Enquanto os soldados apagavam seus cigarros no cinzeiro designado, a área de fumantes começou a feder. Então os guardas decidiram se afastar da área de fumantes designada e se aproximar do depósito de armas. Por qualquer razão que estivessem lá, um guarda deixou cair ou atirou um cigarro, e então se fez a catástrofe. Não é surpresa que, se você empilhar um monte de explosivos um em cima do outro, seja muito difícil detonar apenas um deles. Uma explosão levou a outra e isso causou um incêndio, que resultou em ainda mais explosivos detonando. A lenta e constante cadeia de explosões tornou impossível lidar com o desastre com segurança. No total, as explosões duraram 8 dias seguidos, e os efeitos foram sentidos em uma área de mais de 389 km². Várias pessoas perderam a vida, muitas ficaram feridas e 35 mil tiveram que ser evacuadas. No final das contas, o incidente causou danos no valor de 450 milhões de dólares. Vários anos depois, a Ucrânia sofreria outro incêndio catastrófico em um depósito de armas em Balakleia, embora esse não tenha como causa confirmada os fumantes, mas eu não ia ficar surpreso se fosse. A luz acesa. Você já ficou confuso com uma decisão de design ruim, como uma porta de puxar sem alça ou uma tomada inacessível? Bom, podia ser pior. Pelo menos esses erros de design não causaram um derretimento nuclear. Em 28 de março de 1979, a aparentemente insignificante rocha de 3 Mile Island, perto de Middleton, na Pensilvânia, teve um problema. Essa rocha de aparência insignificante abrigava um reator nuclear, que estava prestes a superaquecer. Uma falha mecânica estava impedindo as bombas de enviar água para os geradores de vapor da usina, que removem o calor do núcleo do reator. Felizmente, havia uma solução incrivelmente simples: fechar uma válvula. Uma vez fechada, essa válvula atuaria como uma solução de último recurso de emergência, impedindo o superaquecimento do reator e podendo ser reativada apenas pressionando um botão. Então, qual era o problema? Um design ruim. Havia uma pequena luz acima da válvula que indicava seu status. Todos na usina de energia razoavelmente assumiram que, uma vez que o botão fosse pressionado e a luz acima da válvula se acendesse, significava que a válvula estava fechada e a crise havia sido evitada. Mas não. Em vez disso, a luz indicava apenas que o botão tinha sido pressionado, não que a válvula realmente tinha sido fechada. Isso significava que os trabalhadores estavam suspirando aliviados quando deveriam estar se desesperando. Se alguém na usina soubesse disso, eles teriam tentado outra solução ou pressionado o botão muito mais cedo. Como eles não sabiam o que a luz significava, a usina superaqueceu e entrou em colapso. O incidente ainda é considerado o pior acidente nuclear da história dos Estados Unidos, forçando milhares de pessoas a evacuar suas casas, causando danos graves à usina e ao ambiente circundante, mas felizmente tendo apenas efeitos menores sobre os trabalhadores. A limpeza levaria 12 anos e 973 milhões de dólares. Tudo porque alguém achou que uma luz indicando que algo poderia acontecer era uma boa ideia. Solo instável. Durante a Segunda Guerra Púnica, há cerca de 2.200 anos, a Roma Antiga estava enfrentando o adversário mais difícil que já havia enfrentado, o Reino de Cartago, na região norte da África. O que tornou Cartago tão aterrorizante foi a liderança de seu grande general, um dos caras mais durões da história, Aníbal Barca. Aníbal conquistou várias vitórias importantes contra Roma, incluindo a Batalha de Canas, que ainda é considerada uma das vitórias mais impressionantes estrategicamente na história, bem como uma das maiores derrotas de Roma. Roma estava tão assustada com Cartago que alguns políticos encerravam cada discurso com a frase: Cartago deve ser destruída, mesmo que estivessem falando de outra coisa. E em certo momento seu exército foi destruído mesmo. Então, por que Aníbal não venceu? É um grande mistério histórico. A teoria predominante é que, apesar das suas vitórias, os suprimentos e homens de Aníbal eram insuficientes para um ataque à capital de Roma. Isso deu a Roma tempo para se reagrupar e eventualmente vencer a guerra. Mas por
porque Aníbal estava com poucos recursos. Bem, durante a guerra, Aníbal decidiu atravessar os Alpes com seu exército, especialmente considerando que ele tinha elefantes vivos em reboque. Um relato afirma que, para inspirar seus homens a continuar marchando, Aníbal decidiu dar um discurso emocionante. Ele o encerrou cravando dramaticamente sua bengala na neve, o que desencadeou uma avalanche massiva que enterrou um terço do seu exército vivo. Alguns relatos dizem que até 18 mil homens e elefantes foram dizimados instantaneamente. Se for verdade, essa perda repentina explicaria por que Aníbal não tinha a força de trabalho necessária para capturar Roma. Quando Roma emergiu vitoriosa, consolidou seu status como a superpotência predominante da era clássica. Se Cartago tivesse vencido, o mundo seria muito diferente. Muitos idiomas seriam baseados no fenício em vez do latim, o que significa que o nosso alfabeto seria mais parecido com isso, e nós estaríamos usando palavras como Kti, é assim que se pronuncia esse negócio? Lipki. Sem Roma também não haveria Sacro Império Romano, e provavelmente não haveria cristianismo, já que não haveria ocupação romana de Jerusalém. É até difícil de imaginar isso, né? Tudo isso porque o vovô aí precisava fazer um discurso dramático. O impacto de Hanshin. 1995 foi um ano marcante. A Microsoft lançou um sistema operacional que conquistaria o mundo. Michael Jordan fez seu retorno triunfante ao basquete. E, de alguma forma, um filme sobre atirar em gorilas com lasers movidos a diamante foi um sucesso. Mas, pro Japão, o ano é lembrado por um único evento catastrófico, o terremoto de Hanshin. Esse tremor monstruoso de magnitude 7,3 ocorreu em 17 de janeiro. Além de algo entre 5.500 e 6.500 mortes, causou danos inacreditáveis de 200 bilhões de dólares. Essa destruição foi enorme e inevitável, mas houve uma área em que as coisas não precisavam sair tão mal quanto saíram, e essa área era ao longo da Rota de Kobe. Essa é a principal ligação entre a cidade de Kobe e Osaka, que abrigava a poderosa rodovia Hanshin Expressway. Construída em 1966, a rede deveria ser capaz de resistir a tremores de um terremoto, mas isso não aconteceu e a ponte desabou. Por quê? Uma análise posterior da ponte sugere que ela tinha uma ancoragem inadequada, junto com capacidade insuficiente de cisalhamento. Para simplificar, a ancoragem se refere aos meios pelos quais as estruturas são conectadas ao concreto, enquanto a capacidade de cisalhamento se refere à capacidade de uma estrutura de resistir ao deslizamento contra si mesma. Embora qualquer uma dessas omissões seja ruim por si só, em uma estrutura supostamente projetada para resistir a terremotos, elas resultaram em uma combinação especialmente terrível. Nos breves 20 segundos que o terremoto durou, a ponte cedeu e desabou. Ela estava tão completamente destruída que precisou ser totalmente reconstruída ao custo de 4,6 bilhões de dólares. Como você pode ver, quando se trata de engenharia civil, tudo deve ser perfeito, e é preciso manutenção regular para permanecer perfeito. Vamos pegar esse estádio de futebol em Vitesse, nos Países Baixos, como exemplo. Os torcedores estavam aplaudindo e batendo os pés depois de uma vitória em 2021, quando aconteceu isso aqui. Por alguma espécie de milagre, não houve relatos de feridos. Enquanto os torcedores riam, o prefeito Hubert Bruce não viu graça, sabendo que a situação poderia ter sido muito pior. Uma investigação formal não revelou uma única causa, mas revelou que a estrutura havia sido construída na década de 30, com quase nenhuma manutenção entre então e o incidente. E se você tá aí rindo das infraestruturas europeias e japonesas, achando que isso não acontece nos Estados Unidos, prepare-se para um choque de realidade, porque segundo algumas estimativas, até 25% da infraestrutura dos Estados Unidos está em risco de se tornar inoperável, com consequências desastrosas. Só observa o colapso do Metrodome em 2010. Caramba, o que você acabou de ver foi uma grande quantidade de neve romper aquele teto. O teto desse estádio de Minnesota apresentava uma camada externa de fibra de vidro revestida de teflon, com uma camada interna de tecido atuando como o teto da estrutura. O teto em si era robusto, pesando 263 mil quilos. O problema estava em uma falha no material. Mesmo um pequeno buraco em um tecido fraco pode se tornar um grande problema se houver pressão suficiente sobre ele. E toda aquela neve aplicou muita pressão. Como um lençol rasgado, os pequenos buracos no tecido cresceram sob o peso da neve antes que tudo desabasse. Imagine se a equipe estivesse treinando ou jogando naquele dia. Os caras iam ter que virar esquiadores. Vamos aprender com exemplos como Hanshin, Minnesota e Vitesse. Sempre verifique o seu trabalho e depois faça a manutenção de tempos em tempos. Pernas pra que te quero.
Pernas são ótimas. Elas permitem que você ande por aí, mantenha portas abertas e aplique golpes de artes marciais em arruaceiros que desrespeitam a sua garota. Hiya! Mas sabe para que as pernas não são boas? Para edifícios. Edifícios não precisam andar por aí ou aplicar golpes. Bem, em 1977, o Citicorp revelou seu novo e elegante prédio, conhecido na época como Citicorp Center. Ele ostentava um design moderno com um telhado inclinado e uma série de pernas longas e esbeltas. Esse novo visual sofisticado fez do edifício a sensação de Nova York após a sua construção. Mas esse design fabuloso deu ao edifício uma fraqueza evidente: o vento. Lá em cima, a 280 metros de altura, venta muito, porque não há nada para impor resistência ao vento, tipo árvores ou outros edifícios. A estudante de arquitetura Diane Hartley percebeu que a forma única do edifício o tornava particularmente suscetível a ventos fortes, que poderiam comprometer sua integridade estrutural. Diane entrou em contato com o designer do edifício, William Le Mesurier, e falou da sua descoberta. William percebeu o próprio erro. Embora tivesse considerado ventos fortes nas faces do edifício, ele não havia pensado nos efeitos nos cantos. Fazendo algumas pesquisas frenéticas, William percebeu que uma tempestade forte o suficiente para derrubar o prédio ocorria aproximadamente a cada 55 anos. Pior ainda, suas pernas significavam que se ele caísse, não ia desmoronar simplesmente para dentro, mas tombaria sobre outros edifícios, causando ainda mais destruição. Parece bem ruim, né? Mas fica ainda pior, porque Diane e William descobriram esse fato logo antes do furacão Ela atingir Nova York. William agiu rapidamente. Ele criou um plano de evacuação com o Departamento de Polícia de Nova York e garantiu que 2.500 membros da Cruz Vermelha estivessem de prontidão. Ele e uma equipe de engenheiros trabalharam sem parar por 3 meses seguidos para elaborar uma solução. Trabalhando secretamente para evitar criar histeria, os engenheiros soldaram placas de aço de 5 centímetros de espessura sobre os parafusos do edifício, aumentando sua resistência. Eles trabalharam de maneira tão secreta que os moradores do edifício nem perceberam. Graças à dedução de Diane, a determinação de William em corrigir o seu erro e o árduo trabalho desses engenheiros, uma crise foi evitada, tudo sem chamar a atenção da mídia. Na verdade, a única razão pela qual isso foi descoberto é porque um engenheiro